o relator, as senhoras e senhores parlamentares, para que procedamos a alterações no relatório apresentado por Justiça. Senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, a deputada Jandira Fegali, como líder. E, logo em seguida, a deputada Cristo Nieto. Senhor presidente, apenas somando o tempo de inscrito, perfeitamente. Eu pediria. Com a palavra, a deputada Jandira Fegali. Senhor presidente, agradeço e gostaria de toda a atenção da comissão, porque considero esse debate nesta comissão extremamente importante, e começaria dizendo que eu acompanhei alguma das intervenções, inclusive pela tela da comissão, não pude permanecer aqui todo o tempo, até pelas funções da liderança, mas quero dizer que me somo aqui a alguns argumentos fundamentais já trazidos a esta comissão por alguns parlamentares de diversos partidos, para dizer que a própria proposta de emenda constitucional, ela afronta a Constituição na sua base fundamental. Porque o que nós estamos debatendo aqui não são problemas pontuais técnicos. Nós estamos debatendo aqui uma concepção de Estado e uma concepção formatada pelo Constituinte originário. Nós somos um poder derivado. E, como tal, determinadas formatações da Constituição, nós não podemos, de fato, modificar. Quando o Constituinte originário ele compreendeu que nós precisaríamos tirar grande parte da população da indigência, e quando eu falo indigência, eu quero aqui lembrar aos parlamentares que eu sou uma profissional da área da saúde, eu sou médica, eu não sou advogada, eu não sou uma profissional do direito, mas eu estudo a legislação e a Constituição brasileira há muitos anos. E quando os constituintes compreenderam a necessidade de imprimir na Carta Magna brasileira a superação da indigência, eles olharam o sistema do seguro social que esse país vivia, que era uma relação individual entre o cidadão e o Estado, era uma relação que impedia que as pessoas ingressassem no serviço público de saúde sem uma carteira assinada, e levava à indigência no chamado sistema do Sandu, as pessoas que não tinham uma carteira assinada e não podiam ingressar no hospital público, e sabiam que o conceito da assistência social não era um conceito que levava à necessidade, ainda era um conceito dos miseráveis sem a cobertura do Estado. E, por isso, foi impresso na Carta Magna brasileira um sistema de seguridade onde aquele constituinte compreendeu que o papel do Estado era de universalizar uma política cuja contribuição era uma contribuição da sociedade para que toda a sociedade pudesse usufruir de políticas públicas e onde as contribuições não viriam apenas do empregado formalmente vinculado, mas que viriam da sociedade, viriam da tributação do capital e viriam do orçamento fiscal, para que toda a sociedade usufruíssem daquela política e daquele sistema de proteção social. Ora, se essa era a concepção da Carta Magna brasileira, para possibilitar um sistema onde a repartição e a solidariedade pudessem impedir a indigência dos idosos, pudessem incorporar uma grande parcela de trabalhadores do campo, pudessem permitir a universalização de uma política de saúde, pudesse garantir que a dignidade humana tivesse uma base, que era o salário mínimo, que pudesse essa vinculação ser demarcada na Constituição brasileira e que pudesse, aí sim, impedir que pessoas ficassem na miserabilidade. Isso é uma concepção demarcada constitucionalmente no Brasil. Não pode um poder derivado romper esta concepção de Estado. Isso é, sim, uma definição pétrea da Constituição. Nós só podemos mudar essa concepção de Estado numa outra Constituinte. Quando eu aqui trago, num texto constitucional, um sistema substitutivo a esta concepção,
que está encarnada na quebra de um parâmetro da dignidade humana, que é o salário mínimo, seja para a pessoa com deficiência, seja para o idoso, seja para a pensão por morte, seja para os benefícios do rural, seja para qualquer benefício previdenciário ou assistencial, eu quebro uma concepção de Estado. Eu quebro a universalidade do sistema de saúde. Eu quebro o parâmetro da solidariedade e desloco esses contribuintes para um outro sistema privatizado, que é o sistema financeiro, e eu quebro o sistema atual. Eu não tenho sequer uma transição, porque eu vou estabelecer um rombo no sistema atual, cujos dados, inclusive, de sustentação, não estão sequer expressos na própria proposta de emenda constitucional. Onde é que está a sustentabilidade do atual sistema, dos atuais aposentados, dos atuais dependentes desse sistema? Eu não tenho como sustentar sequer as aposentadorias atuais, os atuais benefícios, de quem usufrui hoje desses benefícios. Quando eu levo os atuais idosos, ou pessoas que não conseguiram durante toda uma vida contribuir 15 anos de carência, eu digo a ele, você agora vai ter que contribuir 20. Quando eu digo a ele, você vai para R$400. Quando eu digo ao trabalhador rural, você não alcançará os 20 anos, você estará excluído do sistema. Quando eu olho para a maioria da população brasileira, que são mulheres, que hoje já se constitui na maioria das pessoas que se aposentam por idade, isso não é uma vantagem. O governo argumenta, a maioria hoje das mulheres já se aposentam por idade. Quando ele diz isso, não é uma vantagem, é porque as mulheres não conseguem somar 15 anos. Todo mundo aqui sabe, os parlamentares sabem, a sociedade sabe, como as pessoas somam os 15 anos. Pega uma declaração ali de um patrão, tentam juntar alguns anos na carteira de trabalho, pega uma outra declaração de um outro patrão para tentar somar e provar junto ao INSS que contribuíram 15. Aí vem a proposta do governo e diz assim, agora você vai ter que provar 20. De uma realidade onde as mulheres têm um trabalho absolutamente precarizado. Hoje, 47% das mulheres que já estão no mercado de trabalho não conseguem contribuir com a Previdência Social. Se nós olharmos, então, para as empregadas domésticas, as mulheres que tentam trabalhar por conta própria, as chamadas empreendedoras, por conta própria, mesmo os homens que já estão no mercado de trabalho, metade deles hoje já não conseguirão alcançar a aposentadoria na proposta do governo. Se nós olhamos, então, para os trabalhadores intermitentes, chamado trabalho intermitente à disposição do empregador, que já alcançam 6,6 milhões de trabalhadores, esses estão completamente fora dessa expectativa. Portanto, nós estamos hoje dizendo para os constituintes originários, eu pediria, presidente, que quem está conversando atrás de mim, nem sei quem é, aliás, é o presidente da comissão que está aqui impedindo a minha concentração. Presidente, por favor, eu não estou conseguindo me concentrar. O que nós estamos dizendo a esta comissão e à sociedade brasileira, que nós estamos rompendo princípios básicos da cidadania. Isso não é possível para um legislador derivado. O Constituinte originário estabeleceu uma concepção de Estado e nós não podemos mexer nessas cláusulas pétreas. Além disso, há uma quebra do pacto federativo nesse texto constitucional. Além disso, nós estamos rompendo contratos de quem entrou há 40 anos no serviço público. Eu não estou falando de um funcionalismo privilegiado, não. Estou falando da professora, do interior do seu estado, do meu estado, do estado do deputado Renildo, lá de Pernambuco. Eu estou falando da enfermeira. Eu estou falando daquela profissional do funcionalismo que está ganhando o salário mínimo em qualquer cidade do interior. Eu estou falando dessa profissional do serviço público que entrou há 40 anos, há 35, há 30, há 25, que tinha um contrato de trabalho e que nessa proposta de emenda constitucional não terá mais o seu direito adquirido respeitado. Ela vai cair diretamente numa nova regra, vai ter que trabalhar mais 15. Eu vou ver mulheres de 70 anos de idade trabalhando na educação infantil, cuidando de crianças de 0 a 3 anos, com uma coluna que já não aguenta mais ficar abaixada cuidando de bebê.
segurando o bebê, ou de uma enfermeira, ou de uma auxiliar de enfermagem, cuidando de pacientes obesos que não conseguem mais estar na beira de um leito. É disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de uma proposta que retirou do texto constitucional a manutenção do valor real dos benefícios, suprimiu do texto. Isso significa que nenhuma aposentadoria acima do salário mínimo acompanhará sequer a inflação. Sequer a inflação. Isso é inconstitucional. É manter o valor real do salário mínimo. Retiraram também do texto manter o valor real do salário de contribuição. Isso significa que sequer isso vai acompanhar o valor da contribuição para manter o valor do salário mínimo. Outra questão inconstitucional, e essa comissão tem que avaliar, é que fizeram um cálculo de redução do valor do benefício. É como se eu dissesse o seguinte, vai reduzir o seu salário. Isto também é inconstitucional. Nós estamos tirando aqui o papel dos governadores, das assembleias legislativas, legislarem sobre as aposentadorias estaduais. Isso é ruptura do Pacto Federativo. Isto também é inconstitucional. Eu fico me perguntando como é que o relator da Comissão de Constituição e Justiça não encontrou nenhuma inconstitucionalidade. Nós estamos rompendo a intenção do Constituinte originário, nós estamos tirando direitos adquiridos, nós estamos reduzindo o benefício, levando à indigência a grande maioria da população, nós estamos fazendo economia em cima da população pobre desse país, em cima da professora, em cima da enfermeira, em cima da população que mais precisa, estamos dizendo que não há inconstitucionalidade. Além disso, nós estamos tratando aqui de uma série de itens que não tratam de reforma da Previdência. Então, nós não podemos nem admitir esta PEC e nem tratá-la como algo constitucional. Portanto, esta comissão tem que rejeitar o relatório do deputado Marcelo Freitas, que cumpre uma ordem do governo, mas não cumpre nem a constitucionalidade, nem o respeito à população brasileira. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Jandira Fegali. Passa a palavra agora à deputada Cris Tonieto.